Em algum momento, você lembra de ter ouvido: "Cala a boca, isso não é da sua conta. Que bobagem. Isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de menina." Se você se identificou com algumas dessas frases, fica aqui que o podcast é para você. Pessoal, hoje eu tenho dois convidados importantíssimos. Queria apresentar para vocês Cris Nonato. Olá, pessoal, prazer. Cris, fala um pouquinho aí do seu currículo pra gente. Olha, eu não vou falar nem do meu currículo em si, Fabi. Eu vou falar que é um privilégio estar aqui contigo, tá? É um privilégio estar aqui com vocês, de poder partilhar um pouco daquilo que nós temos vivenciado. É diferente. Existem algumas pessoas que conhecem sobre, existem nós que conhecemos e vivemos sobre. Então, eu sou o Cris Nonato, sou mentor, atuo como psicanalista, atuo também na programação neurolinguística, que é o que eu vim aqui hoje compartilhar, a PNL, a excelência humana. E vou dizer mais uma coisa. Se você procura algo bom da excelência humana como líder, você está no podcast certo. Pode líder. Fabi Miranda. Bacana. E a nossa convidada, Lavínia Miranda, minha filha, ela vai trazer para a gente aí a visão das dores na infância, junto com o nosso cotidiano, né, Lavínia? Sim. Apresenta aí pro pessoal. Meu nome é Lavínia, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre as dores na infância, né? Que muitas vezes, quando o adulto tem dores na infância, ele acaba passando aquilo quando ele é adulto, né? Pro filho, pra criança, e pode acabar afetando a criança também. E é isso. Isso aí, galera. Então, vocês estão vendo que o conteúdo é bom, né? É bom, é excelente. E a gente vai trazer coisas do cotidiano, né? Que todos nós lidamos, nem que seja um pouquinho, ou lidamos com uma pessoa que tenha essas questões. Bom, vamos lá. Infância, a construção do ser. Tem uma frase do Winnicott, para quem não sabe, o Winnicott foi um psicanalista, mas antes dele ser um psicanalista, ele foi um médico pediatra. E ele que trouxe a questão do ambiente para o bebê, o tanto que o ambiente influencia na vida do bebê. Tem uma frase dele que eu gosto muito, né, Cris? Ele diz o seguinte: constatou que o ambiente em que a criança está inserida influencia diretamente no seu desenvolvimento psíquico, ou seja, a saúde mental de uma pessoa se constitui na primeira infância, onde os pais assegurem um ambiente suficientemente bom, ao mesmo tempo que lhe ofereça espaço para um desenvolvimento emocional onde possa se comunicarem. Cris, eu queria falar para você com relação a esse cenário, né? A construção aí da criança dentro do ambiente, dentro aí das pessoas que são responsáveis por elas, né? Eu também sou estudante de psicanálise, sou terapeuta de barra de axis, muita experiência em desenvolvimento de pessoas e posso afirmar para vocês, todos nós carregamos dores da infância. A infância, ela vai definir de alguma forma, temporariamente, né? Porque isso são padrões que a gente pode e deve trabalhar, né? E a infância, ela vai definir de uma forma como você vai ser esse adulto. Ou que você escolhe ser, porque a gente fala muito de escolha também, né? Com certeza. Por falar em escolha, antes de qualquer coisa, a PNL, né, ali concretizada por Richard Bandler e John Grinder, eles criaram a PNL como o estudo da excelência humana. E hoje eu vou falar muito sobre isso, a visão, né, que a PNL tem com relação à pauta aqui presente. E curiosidade, nesse bate-papo, que para mim é um bate-papo, né, Lavínia? A gente tá batendo um papo. Nesse bate-papo sério, que vai de criança a adultos, que vai de criança ou de bebê a líderes, eu julgo muito interessante a ideia que você teve nesse podcast. Que é o seguinte: adultos são resultado de crianças. E você conseguiu unir, né, um adulto, que a minha criança interior grita muito, se quiserem saber mais sobre, converse com a Fabi, mas que você também conseguiu unir
Lavínia. A Lavínia, para quem não sabe, eu sou fã da Lavínia, muito fã. Muito obrigada. É a visão dela com relação a algumas coisas, algumas opiniões. Ela é eu não gosto nem de chamar de mirim ou infância. Para mim, ela é uma mente de criança observadora, bem estruturada. Então, obviamente, vai se tornar uma líder nata, ou melhor, já é. Já é. Ela já tem as suas opiniões formadas sobre algumas coisas, mas ao mesmo tempo já é flexível para outras coisas. Exato. Então, tudo isso, para quem vive de análise de pessoas, leitura de pessoas ou de padrões, como eu vivo disso, para mim isso é surpreendente. E quando você diz que a PNL, quando você diz que um adulto tem comportamentos baseados na infância, na visão da PNL isso é totalmente verdade, Lavínia. Porque nós começamos a sofrer influências externas desde o ventre. Desde o ventre. É como se nós, da PNL, entende o seguinte: a PNL é sobre comunicação, seja ela intrínseca ou extrínseca. Então, seja comunicação interior, aí depois você faz um podcast sobre pensamentos acelerados, ansiedade, nós estamos pautando muito nisso, e também a comunicação com o outro. Tudo é comunicação. Tudo. E a gente começa a receber essas informações desde o ventre. Ali começou a se formar o feto, nós já recebemos essas informações. Assim também nós recebemos tanto de maneira positiva, quanto de maneira, se eu posso dizer, não positiva. Exato. E a partir dali começa-se a construção do ser, que é o tema que você trouxe nesse momento. Exato. A construção do ser. Que você, nesse estágio da vida, tem muita coisa que eu gosto de englobar nisso, tudo é sistêmico para mim, sistêmico e integral. Concordo, Se você desvia a nascente de um rio por 3 centímetros, 3 centímetros não é nada. 3 centímetros vai dar isso aqui. Ó. Mas se você desviar essa nascente por 3 centímetros, no final, o resultado podem ser quilômetros de diferença no ecossistema. Então, Exato. tudo é sistêmico. Tudo. Nós estamos aqui nesse podcast, nós estamos ali com a nossa audiência e qualquer coisinha que se muda na vida, ou a chave que se muda, qualquer informação que se recebe, seja ela pequena ou grande, muda muito a rota. Então, na construção do ser, a PNL entende que, como você introduziu aí, o meio, ele influencia. Ele influencia. Essa frase eu deveria dizer no final, mas eu não suporto. Eu não suporto. Não consigo, difícil segurar lá Você se minha. identificou aí? Minha criança Mais ou interior. menos. A minha é isso aí. Minha criança interior ela grita muito, graças a Deus. A criatividade ela grita muito. Então, o meio ele influencia, sim, com certeza, é cientificamente comprovado. Mas eu quero deixar algo já de uma vez, uma pérola. O meio influencia. Porém, no entanto, não é porque eu estou num galinheiro que eu vou cacarejar. Não é porque eu estou no aeroporto que eu sou um avião. Não é porque eu estou no canil que eu sou um cachorro. Ou seja, o meio pode influenciar, mas ele não é determinante. Exato. Ele influencia. Entra na parte da escolha, né? Aí entra a PNL. Escolha. Escolha. Fabi, Exato. você me fez lembrar, você não acredita de quê? Ah, Da palestra mais rápida da história. qual que foi? PNL. Chamaram, subiu, Foi. foi Richard Bandler. Subiu e já falou assim, PNL, escolhas, tá encerrado, alguma dúvida? Pronto. Prático e fácil. É disso que eu tô falando. É. PNL são escolhas. E sempre nós vamos chegar lá. Eu tenho certeza que começamos bem do início, claro. Nosso primeiro podcast. Nosso primeiro podcast, mas vou te falar, o primeiro, mas bem potencializado. Bem elaborado, Bem né? potencializado. Não, tem conteúdo que, se você sair do podcast, ou se você piscar, você vai perder talvez o gap, a chavinha, que vai mudar a sua história. Exato. Entende? Eu queria, só para vocês entenderem, pessoal, eu tive uma infância bem desafiadora, né? E eu aprendi a me comunicar mais velha,
né? Porque quem é da década de 80 aí não levanta a mão, né? Mas quem é da década de 80 sabe que a gente se comunicava muito pouco e a gente era incentivado a quase não comunicar. Como eu disse no início aqui da frase, cala a boca, né? Que bobagem. Não é dessa Não é conta. da sua conta. Então, a Lavínia, quando eu fui mãe, né? Quando eu gerei esse ser incrível, eu sempre buscava o autoconhecimento e gostaria de criá-la numa cultura diferente, onde ela pudesse se comunicar. Então, quem conhece a Lavínia sabe que ela é muito transparente e ela não mente. Então eu vou deixar ela falar um pouquinho para vocês de como que a gente lida aí, como que é o nosso ambiente dentro de casa, como que são as nossas conversas, né? Só para vocês entenderem o quanto que é importante nós adultos, independente, né, Cris, da gente ter saído desse ambiente onde a gente não se comunicava, onde foi gerado traumas conscientes e inconscientes pelos os nossos educadores ou os nossos pais, é a gente fazer uma história diferente com o nosso filho e se não tiver filho, fazer uma história diferente com qualquer pessoa, para você que é líder, fazer uma história diferente com os seus liderados, tá? Conta aí pra gente um pouquinho. Então, desde pequenininha, você sempre conversa comigo e deixa eu expor as minhas opiniões sobre tudo. E, na minha opinião, isso é muito importante, porque se na sua infância você não era tratado bem, tipo, ai, cala a boca, você é criança, então sua opinião não importa. Você não pode repassar isso para outra pessoa, principalmente se você tiver filho, porque vai crescer achando que a opinião dela não vale nada e vai virar um adulto que não sabe se comunicar. E desde pequenininha você sempre tá conversando comigo, né? Toda vez que chego da escola, conversa no caminho, principalmente quando a gente vai andando, né? A gente vai lembrando, aí a gente vai conversando. Então, é muito importante. Eu acho muito legal, eu gosto muito de conversar. Eu sou muito. Eu converso demais, gosto de pessoas Comunicativa, né? comunicativa. E eu gosto disso, assim. Tem gente que fala que eu converso demais e eu acho isso bom. Isso. Agora É. conta pra gente, você contou aí pra mim uma história de um episódio aí dentro do ambiente, né? Aham. E que um adulto Invalidou o sentimento. invalidou os sentimentos de uma criança. Gente, presta atenção. Isso são frases dela, tá? A gente estava voltando da escola e ela falou assim: Mamãe, eu preciso te contar algo onde um adulto invalidou o sentimento de uma colega minha. Sim. A gente tava lá na escola e lá na minha escola tem uma aula opcional, né? Que é tipo robótica e tal. Aí a gente tava lá, minha amiga pegou, aí a fulana, prima da minha amiga, falou assim: vou dar uma festa do pijama lá em casa. É. Aí minha amiga, posso ir? Ela, não, você não pode ir. Aí, por quê? Ela, não, porque você vai comer toda a comida da festa, que eu não sei o quê, que blá blá blá. Olha só pra você Foi ver, engraçado. gente. E aí, o responsável da sala, ele estava lá em outra mesa com as pessoas maiores que lá, todas as séries, né? E a minha amiga, ela ficou triste com aquele comentário. E ela começou a chorar. Aí o responsável virou e falou assim: ah, por que você tá chorando? Aí eu e a Alice, a Alice explicou o motivo dela tá chorando. E aí ele falou: nossa, deixa de bobeira e tal. E o que é muito triste, porque pode realmente afetar a criança. Às vezes, não é sempre em casa, entendeu? Pode ser algum adulto que tá na escola que invalidou os sentimentos da criança. E assim segue. Então ela vai ficar com aquele pensamento: nossa, sou uma criança e tem meus sentimentos. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Invalidou, né, Cris? Invalidou, assim, literalmente o sentimento da criança e ela entendeu que naquele cenário o que ela sentia não era importante. Sabe o É. que que isso me faz lembrar? É de quando a gente é líder. Uma vez eu participei de um treinamento e a frase que mais me tocou, quando a gente atinge um certo nível de liderança, nós tendenciamos a desvalorizar a dificuldade dos nossos liderados. E eu acredito que isso é automático. Então você para pensar quando a gente faz isso de uma criança
Ou seja, naquele momento a criança acreditou que o que ela avalia, que o que ela sentia era uma bobagem. É, que não E a vale a gente, pena. exatamente, e a gente sabe que não é assim, né? Cara, eu tô aqui, assim, maravilhado, Fabi. Parabéns pelo método, pelo segmento que você escolheu Educar Lavínia. Ou melhor, vocês escolheram. Nós escolhemos. É, eu só quero sorrir, cara, mas nada. A gente não precisava nem estar aqui. Você é formadora de líder, você é mentora de líder em excelência. Você começou na sua casa. Você tem uma liderança aqui, né? Perfil de liderança Não, mesmo. cara, Né? assim, eu vou Eu falar tenho algumas. outra líder em casa. Cara, eu vou falar uma coisa. Eu costumo muito dizer que o meu papel é simplificar as coisas. Eu pego estudos complexos, os analiso os estudos e transformo numa linguagem onde todos venham entender. E isso não é uma habilidade que eu nasci com ela. É algo que eu aprendi. E eu uso muito jargão, eu uso muitas metáforas. Isso é papel do líder. Se você é líder e ainda não aprendeu isso, deixa eu te falar um negócio. Chama a Fabi Miranda no direct que ela vai Pode te chamar, ajudar. gente, ó. Chama. Olha só, a minha avó falava assim que a fruta não cai longe do pé. É Você verdade. sabe o que significa isso? É que filho de peixe, peixinho é, de certa forma. Isso é Lavínia, né? Liderança já em formação. E se a Fabi se tornou hoje a líder que ela é, viveu, experienciou várias coisas no segmento, a ponto de se tornar mentora, ter experiência gabaritada o suficiente, mesmo não tendo sido criada nos mesmos padrões, imagine Lavínia. Caraca, velho, parabéns, viu? Obrigada. Agora vamos para aquilo que você me perguntou. Cara, ser líder vai muito além de ter conhecimento técnico. Muito. Se quiserem que eu fique aqui citando técnicas, ou conhecimentos técnicos, referências bibliográficas, eu consigo. Mas os maiores resultados, as maiores experiências e as mais prazerosas que tive foram com aquelas pessoas que, além do conhecimento técnico, têm um conhecimento prático e vivencial. São aquelas pessoas que entendem sobre pessoas. A Fabi conhece um dos nossos projetos de mentoria e a coisa que eu mais levo a sério é o seguinte: se você não entende nada ou pouco sobre pessoas, você entende ainda menos de negócios. Quem não entende sobre gente, tudo é sobre gente. Tudo. Isso tudo, aqui é gente. Tudo. Isso aqui é gente. Isso aí é gente. Quem está me assistindo é gente. Quem que elabora junto a ti o seu produto? Gente. Quem consome o seu produto? Gente. Tudo é sobre pessoas. Para que existem todos os sistemas desse mundo? Para gente utilizar, para pessoas utilizarem. Tudo é sobre pessoas. E a importância desse pod líder é que você que está assistindo, você pode sim se tornar um líder em potencial alta performance. E a partir do momento que você entende sobre pessoas, a importância desse podcast, de maneira a entender a régua, a trajetória humana, é surreal. Porque, primeiro, o líder, autoliderança. Segundo, liderar é mais do que mandar. Todo podcast que eu vou eu já falo, gente, líder não é quem manda, líder é quem influencia. Exato. Líder é quem consegue despontar em alguém a vontade e necessidade de evolução. Tá a prova disso aqui. Fabi Miranda, Lavínia. Ou seja, ela desponta, eles despontam, né? Num ambiente totalmente propício, eles despontam a visão de Lavínia. Tanto que ela compartilhou agora dentro da escola a necessidade de liderança. Gente, e liderar não é só corporativamente dizendo, não. Você pode procurar a Fabi para você também entender o que é liderança dentro de uma casa. Liderança dentro de uma escola. E não importa a idade. Agora, a Fabi disse sobre o líder, ou aquele adulto que Lavínia citou, né, Lavínia? Que não conseguiu entender e potencializou, possivelmente, afinal de contas, né, a gente não sabe como uma pessoa se sentiu. Eles falam muito sobre empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Deixa eu te falar, não tem jeito. É impossível. Para mim, eu vejo as pessoas falando de empatia, mas a empatia, a grande maioria das pessoas tem feito isso. A empatia, ela só vai valer quando eu preciso que você tenha empatia comigo.
Eu tenho essa percepção Como que é isso? que as pessoas pensam, as pessoas falam muito de empatia, Sim. né? A simpatia, por exemplo, eu olho, você me conta algum problema e eu falo assim com você. Ah, Cris, vai passar. A empatia é quando realmente eu me esforço e compreendo para estar dentro daquele seu cenário, ou pelo menos imaginar a sua dor. Mas o que que eu percebo? Lidando com pessoas, gerindo pessoas o tempo inteiro, o que que eu percebo? A empatia, ela está sendo usada de uma forma onde vai me beneficiar. Muitas das vezes, o ser humano, né, esse ser maravilhoso que está em construção, ele olha para a dor do outro e ele tem uma simpatia, mas quando é ele que está sentindo aquela dor, ele gostaria que você tivesse uma empatia. Eu acho que eu entendi. Me dá um exemplo prático que você já vivenciou ou viu isso. Um exemplo prático é, por exemplo, a gente que é líder, né? A gente até tem uma palestra que chama As Dores de um Líder. Muito bacana a palestra. Então, o que que acontece? A gente que é líder, os nossos liderados sabem muito bem como a gente deve agir, né? E eles querem que a gente tenha essa percepção da dor deles. Mas quando somos nós que erramos, muitas das vezes ele não tem essa empatia. Entendi. Faz sentido, né, Lavínia? Faz. Não Total faz? sentido. Né? Então, tem momentos que a gente utiliza a empatia e tem alguns momentos, quando é favorável para mim, eu utilizo a simpatia. A empatia é uma palavra que já vem sendo utilizada aí há um bom tempo, né? Já tem um bom tempo que a empatia está sendo usada. Não é teoricamente tão nova, Não, não é. né? Pois é. Então eu fico pensando nisso. Quando que é favorável? A gente usar uma empatia e a gente usar uma simpatia. Então, na qualidade do ser humano, eu percebo que quando eu estou com uma dor e eu gostaria que você me compreendesse, eu exijo de você empatia. Mas e quando é o contrário? Talvez eu Faz liberte sentido. a minha simpatia. Eu costumo dizer o seguinte: é muito jargão, muita conversinha para pouca prática. às vezes. Verdade. Eu gosto muito do simples. Eu não gosto pouco, eu gosto muito do simples. Então o que que acontece? Mas quando eu vejo as pessoas usando em palestras, né? A gente vai em diversas palestras. Nós vamos, né? Nós vamos. Nós vamos em diversas palestras, diversos programas. Eu estudo até hoje. Afinal de contas, somos eternos aprendizes, né, Lavínia? Lavínia está estudando bem, né, Lavínia? Sim. Então nós somos eternos aprendizes. E quando eu vejo essas pessoas nesses treinamentos com essa visão distorcida, eu vou dar um exemplo segundo a PNL. Gente, vocês não precisam acreditar em nada do que eu falo. Só testa. Só testa. Só prova. Se não couber a Já que você não tá fazendo nada, vai e faz, né? Não tá fazendo nada. Cara, se não couber pra você, sabe o que você vai fazer? Isso vai ficar com a minha intenção positiva em te apoiar. Essa coisa esse jargão de empatia, se colocar no lugar do outro, fisicamente é impossível. Também acho. Você se colocar na totalidade no lugar do outro. Uhum. É impossível. Vou te dar um exemplo. Pega na minha mão, Lavínia. Tu tá sentindo minha mão? Sim. A Lavínia não tá sentindo a minha mão. A Lavínia está sentindo a mão dela na minha. Porque o sistema nervoso central dela não está conectado ao meu. Exato. Então ela sente as mãos dela na minha mão. Então, para eu me colocar no lugar de Lavínia, sabe quando eu vou conseguir ir na totalidade? É nunca. Mas eu posso muito bem me colocar na posição de ver como a Lavínia está vendo. Você pode, líder, fazer isso. Passar a ver na posição do seu liderado. Se essa pessoa, do exemplo que Lavínia deu, pudesse assistir esse podcast hoje e o acontecido fosse amanhã, ele não teria esse comportamento, porque ele iria ouvir Fabi Miranda, Lavínia e Cris dizendo: você pode gerar um trauma, mas também você pode gerar uma outra solução. Líder que é líder, ele não se coloca no lugar do outro, mas ele se permite ver como o outro vê. Se ele não fizer assim, ele não evolui. Líder que é líder se permite ser vulnerável em toda e qualquer situação ou discussão. Qual que é a vulnerabilidade? O ponto de dizer:
Eu não estou totalmente certo. É só ele entrar num pressuposto da PNL que chama o mapa não é o território. Uhum. Se eu te dou um mapa aqui de Minas Gerais, você vai me dizer, esse é o mapa de Minas Gerais. Mas essa é Minas Gerais? Não, isso é o que eu tô vendo, poxa. Isso é a ponta do iceberg. Por baixo de todo comportamento existe o abaixo do iceberg. O Titanic, todo mundo É sabe. uma dimensão inteira, É uma dimensão né? É imensa. imensa. É o que a Lavínia veio aqui trazer, representando. Gente, se fosse eu, todos os outros criadores de conteúdo, eu colocaria pessoas assim como a Lavínia. Que é você se permitir. Ah, Penela, eu amo. Criança ensina muito Ver, pra gente, nem né? só criança. Qualquer pessoa, Ver, né? ouvir e sentir na posição do outro. Exato. E não é você que está falando sobre a posição do outro. A Fabi não trouxe ela aqui para ela contar sobre a filha. Ela permitiu que a filha viesse e expusesse. E eu amo os bastidores. Nos bastidores aqui, ela falou, a Lavínia não mente. Não mente Eu mesmo, falei, não. deixa acontecer. É assim que vai. Aconteceu. É isso, viu? Então, E assim, ela é espontânea, né? gente, se tem um fã de Lavínia, eu vou estar velhinho um dia e vou estar vendo Lavínia, que é cria de uma outra mentora super expert no assunto. Eu vou estar assistindo ela através dos canais digitais, que eu vou ficar um velho digital, tô ficando velho, é bobo. Vou estar assistindo ela e dizendo, eu vi ela quando ela era menininha. Você, líder, pode ser assim também com seu liderado. Assim como eu tenho orgulho de ver liderados meus, que quando eu fui contratado, assim como o trabalho que a Fabi faz hoje, que é de mentoria a empresas, microempresas, e ela tem uma gama de microempresas que tem resultado com isso. Assim como eu fui contratado, e quando eu já cheguei eles falando, tem que mandar fulano embora. Sabe qual era a minha frase, Fabi? Calma. Me permite conhecer fulano com o meu olhar. Adoro. E quando eu fui Deixa eu ver, conhecer primeiro, e né? quando eu fui ver, Fabi, aquele indivíduo, aquela pessoa era muito para aquela empresa. E aí eles não enxergavam. Hoje, você vai ver, vai comentar. A hora que você postar, vão comentar. Eu tenho líderes que são gerentes, tenho líderes que são empresários, tenho líderes que são líderes comunitários hoje, despontando, tenho outros que eles despontaram. Ou seja, você tem que entender que ser líder, primeiro, não é se colocar no lugar do outro, é ver com o olho do outro. Segundo, você é líder da sua casa, entenda que você pode se influenciar com o seu propósito no mundo de criar outros líderes em potencial, como Lavínia está sendo criada. Terceiro, está na hora de você evoluir e mudar. Fabi fez esse pod líder porque você pode. Você pode evoluir, não importa onde você esteja. Se quiser, eu faço uma prova contigo. Vai para a mentoria com a Fabi. Se você não evoluir, no mínimo, 30% do que você é hoje, eu pago a sua mentoria. A gente devolve o dinheiro. Não, eu pago. Eu não quero devolver dinheiro, não. Eu Pronto, pago. gente, Eu desafio lançado. Eu pago. Ô, Cris, eu tenho pensado também na nossa falha na comunicação. E eu falo nossa, porque dentro da nossa casa, dentro das corporações, dentro do nosso relacionamento, o quanto que a gente é falho, né? Tem uma pesquisa que eu trouxe aqui, que é a PMI. As falhas da comunicação correspondem ao problema de 64% das empresas brasileiras. Em uma pesquisa realizada pela organização, em grandes medalhões de mercado como Petrobras, Nestlé, Vale, IBM e HP. No 5º estudo de benchmark em gerenciamento de projetos do Brasil, realizado com 184 empresas do país, 64% correspondem ao problema de comunicação. Lá na nossa casa, na nossa educação com a Lavínia, desde pequenininha, ela vai contar um episódio aí, a gente a incentiva a falar. E eu sempre falo muito com ela, sabe, Cris? Filha, você precisa se comunicar porque as pessoas não têm bola de cristal. As pessoas não sabem o que você está sentindo. E eu queria que você contasse, que você lembra de um episódio que tinha uns 3 aninhos mais ou menos, de uma crise de estresse sua e minha. A gente estava no pico do estresse. Eu lembro, e eu só não lembro o motivo, né? Acho que aconteceu umas 2 vezes.
Uma Quando eu vez. tinha 3, a É. outra foi 6. Aham. Como que foi? É, eu tava muito irritada por causa de alguma coisa. E você também, que você tinha acabado de chegar do trabalho, você tava muito estressada. E aí eu comecei a chorar. E aí você falou, Lavínia, para de chorar, minha cabeça tá doendo e tal. Eu falei, eu não vou parar de chorar porque você me ensinou que eu preciso chorar, que não é pra segurar choro. E eu continuei chorando. Aí é assim que tem que ser, né? Gente, e ela era pequenininha, Cris. Eu tinha 6 anos. Não, essa você tinha uns 3 anos, mais ou menos, né? E eu sempre falei com ela, eu sempre falei com ela, Lavínia, coloca pra fora, fala o que você tá pensando, porque é muito ruim lidar com uma pessoa que a gente tem que ficar adivinhando, né? Então eu parei muito para pensar nessa questão da falha na comunicação. E até hoje, a gente como adulto, como que a gente ainda tem dificuldade para se comunicar? Ponto de vista meu, a guerra, as gerações da guerra começam numa falha, numa comunicação, a disputa de um poder e de um ego. Vamos tirar a disputa do poder e do ego, mas também existe uma falha na comunicação. Cara, velho, você me colocou numa situação super inusitada. Eu tô apaixonado com ela, cara. Velho, eu já era fã É minha, dela. é minha. Caraca, velho. Nossa, eu tô apaixonado com a Lavínia. E tô super, super, hiper, mega blaster satisfeito de saber que ainda existem lares que criam assim, tá? E eu acho legal, toda hora que a câmera pega nela, pega em mim, eu tô rindo. Mas eu tô rindo assim, de deslumbre, sabe? Deslumbrado com ela. Então, Lavínia, eu, como alguém que pratica isso, eu criei crianças. Eu criei. E eu criei assim. Eu entendo, mas eu acho muito legal colocar num podcast que criança tem estresse, Sim, que criança se irrita. Isso é verdade? é verdade. Gente, líder, o melhor lugar para você começar a treinar suas habilidades, desenvolver, não precisa acreditar em nada que a gente tá falando aqui não, só testa. Testa. É na sua casa, é dentro de você. Você tem uma criança interior em você. E se você não a ouvir, ela vai ficar irritada. Criança não fica irritada? Fica. Prova viva, não sou eu que estou dizendo, é Lavínia, ela é criança. Criança se estressa, a sua criança interior vai se estressar. Sabe quando ela vai se estressar? Quando você tentar calá-la, tampar a boca dela e querer criar algo baseado em coisas de adulto. Técnicas, né, Fabi? Quando você quiser criar algo, você precisa de um mundo livre. Criação e criatividade é um mundo livre. E não funciona na base da pressão, né? É o que eu estou dizendo. Não funciona. Eu acho que foi ontem. Eu estava conversando com uma mentorada minha pelo WhatsApp. E ela estava no processo de criação. E ela tá que desabafa comigo. Tá que desabafa comigo. E tipo assim, é uma coisa. Você é mentor, você já sabe o caminho. Você sabe como funciona. E aí ela, não consigo isso, aquilo, difícil, ser muito exigente, sei lá o quê. Não consigo. Eu falei, desliga tudo e vai dormir. Desliga tudo e relaxa. Não, eu vou estudar. Eu falei, deixa eu te falar, você está bloqueando o seu sistema de criação. Seu poder de criação. Porque eu tenho certeza que se você for dormir, ou você sonha, ou alguma coisa vai passar na sua mente. Porque para criar você precisa do espírito Lavínia. Você pode ter conhecimento técnico, você pode ter o cargo, você pode... Não acredita em mim não, só testa. A Google criou qual espaço lá dentro? É o lúdico, né? Cara, o espaço da criação, onde eles param, vão andar de jogar ping-pong, vai andar de skate, não né? acredita em mim não, só testa. Só Coloca isso na nas sua maiores empresa. empresas. São empresas de Teste referência. isso. Exato. Hoje as empresas estão colocando um espaço chamado Espaço Google. É dali que saem as novas soluções. Ô líder, você líder que está assistindo isso agora, você que recebeu esse link, você está tendo uma oportunidade ímpar de ter acesso a conteúdos e informações
que se você não tiver a síndrome da Gabriela, você sabe o que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriel! Gabriela! Sempre foi assim, o maior problema que eu sempre enfrentei quando eu fui contratado para as mentorias e para as consultorias, tanto que, né, consultoria, Fabi, toda vez você faz o levantamento dos dados, faz o levantamento de tudo, você sabe a solução. Porque na PNL tem um pressuposto que diz o seguinte: todas as pessoas já têm todos os recursos que elas precisam para alcançar o que quiserem. Internamente. Todos já têm. Está disponibilizado dentro delas. O nosso papel é somente apoiá-las, se elas permitirem, quiserem e sentirem merecimento, né, Lavínia? Uhum. Todos já têm. Aí você chega, pô, não, nós sempre fizemos assim. Tá, e a possibilidade de flexibilidade? Não, isso aí nós não podemos abrir mão. Tá, então vamos para outra. Tá, aí chega um momento que eu falo assim, cara, para que você me contratou? Pra ficar de planta. A minha criança interior Pra responde ficar igual a de Lavínia. planta, Pra ficar de pronto. planta. Melhor resposta. Eu devo ser pé de jatobá, então, com um tronco dessa grossura. Uai. Então, se me contratou para ficar de planta, deixa eu te falar, meu propósito vai além disso. O nosso, Eu né? preciso ir embora. Exato. Você não precisa de mim aqui. E eu não tô aqui pelo que você tá me pagando, porque se eu tivesse, estaria ótimo. Mas eu tô aqui com o propósito de te apoiar a evoluir como indivíduo, organização e referência. Então eu vou embora, porque meu tempo de vida vale mais do que dinheiro. Com certeza. Sim. E como eu tenho aprendido Vale mais sobre que isso. dinheiro. Quer ver? Exato. Tinha uma Exato. nota aqui de... Cadê ela, aquela capinha? Uhum. Tá aí a capinha? Tem, tá aí. Tá por aí. Me dá essa nota aí, por gentileza. Empurra ela, a Lavínia pega. A Lavínia gosta disso. Pega ela pra mim, Lavínia, por gentileza. Se você quiser, é claro. Pode sentar, Lavínia. Eu vou aguardar você sentar, viu? Isso aqui, ó. Uma nota de R$ 200. Tem um lobo-guará aqui. Extinção, bonito. As canelas secas, mas é R$ 200. Você não... Talvez você vai dar um zoom na tela e vai ver que tem um número de série aqui, ok? Até o final, eu vou te provar que se você busca ser líder por dinheiro e que isso é que tem valor, você está equivocado. Se você busca ser líder por bens, você está equivocado. Aqui está o número de série. Presta atenção. Essa nota. Até o final do podcast eu vou te provar que não é sobre dinheiro. Nunca foi. Lavínia, eu vou deixar contigo, mas eu preciso me comunicar eficazmente contigo, né? Eu preciso ser eficaz. Sim. Eu vou deixar ela contigo, vou te dar ela temporariamente. Até o finalzinho você me devolve. Ela adora dinheiro. ela Ela ama dinheiro. Gosta de dinheiro. E Sabe lidar muito bem com tem que dinheiro. gostar. Só que esse aqui você vai me devolver no final. É pra devolver. Eu já li o perfil da Lavínia, eu sei que se eu só desse ela falou assim, meu Deus, vai pegar de volta. Não, eu vou pegar de volta. Tá? Tá aqui. Você coloca aí pra mim, por favor? Coloco. É sobre isso. Pode continuar, Fabi. Gente, e a gente fala muito, né? A gente tá aprofundando aí desde a infância com relação ao problema que desde a criança até o adulto e a criança internalizada transfere para dentro de casa, transfere na sua comunicação com o outro, transfere na sua liderança. E a gente tem alguns pontos para poder tratar sobre isso, né? Porque a gente até agora a gente falou das nossas falhas, certo? E tem alguns mecanismos que a gente fala muito bem deles. O Cris é até meu mentor, né? Excelente mentor. Eu sou terapeuta de barra de axis, né? Também mentoria com lideranças. E a gente tem muita experiência. Eu posso falar que nós temos muita experiência em lidar com pessoas. E existem algumas ferramentas para isso, tá? São ferramentas que eu utilizo dentro da minha casa. São ferramentas que eu utilizo comigo, com meu marido, com a minha filha, que faz com que a gente tenha aí um conhecimento maior, que faz com que a gente olhe para dentro da gente para se autoconhecer. Uma delas, que eu sou muito apaixonada, é a terapia barra de axis,
Gente, barra de Axis, eu vou falar uma coisa pra vocês. Melhor coisa que existe. Tá vendo? Não precisei falar nada. Eu tenho vídeos da Lavínia pequenininha fazendo barras. E algumas vezes ela chega com alguns questionamentos dela, alguns problemas que ela enfrenta como criança dentro do ambiente em que ela vive. Geralmente são ambientes mais da escola, né? Ambiente E então eu falo com ela, vamos correr umas barras? Às vezes ela até pede, né? É. Mamãe, hoje eu preciso correr umas barras, porque o Cris vai falar de outras terapias também que a gente tem excelentes, né? Eu falo que a gente tá sendo muito abençoado. Você não acha isso, não? Nós estamos sendo muito abençoado por todo esse mecanismo, essa gama de oportunidades que a gente tem de não sermos a mesma pessoa lá do nosso passado, porque eu tenho essa sensação. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata pelas todas as formas e os mecanismos que eu conheci que me levaram a ser a pessoa que eu sou hoje, estou me tornando, né? Porque a gente está em constante evolução e tem várias ferramentas para a gente poder lidar com isso de uma forma melhor e mais leve e ter consciência de quem a gente é e ter a construção do nosso ser. Por quê? Para você liderar as pessoas, a gente está falando de um podcast de líder, mas a gente está falando de liderança sua, líder de você mesmo. Então, esse podcast ele é para todo mundo. Para você liderar uma pessoa, você precisa se autoconhecer. Você precisa saber quais são as suas dores. Você precisa saber qual é o seu ponto cego, o seu ponto fraco e o seu ponto forte. Então, eu queria que a Lavínia falasse um pouquinho dessa terapia, do que eu já te apresentei, né? E qual que é a sensação que você experimenta quando você chega muito nervosa, muito estressada? Qual que é a sensação que você experimenta de quando eu corro umas barras em você? Pra mim, as barras são as melhores coisas, a melhor coisa do mundo, porque na minha opinião, relaxa muito. Quando eu chego estressada em casa, porque aconteceu alguma coisa, tá? Aí a minha mãe fala, vamos fazer barras. Vamos fazer barras. Vamos A solução fazer tá em barras. fazer barras. Porque é uma coisa prática, fácil, relaxa também. E eu amo, eu sinto quando eu faço que eu fico mais leve. Tem vezes que eu acabo até dormindo, porque, né? Mas é ótimo, né? Porque se você não consegue dormir, já tá ali, você já dormiu. Entendeu? E é a melhor terapia que existe. Quem faz barras não precisa de terapia nenhuma, mas É isso aí. só as barras mesmo, porque É um autoconhecimento, Se eu te né? perguntasse o que você sente quando eu quando faço. você faz barras, se você pudesse falar para as pessoas assim, olha, Hum, barras é a melhor coisa do mundo porque eu me sinto assim. sim. Então, as barras é a melhor coisa do mundo porque quando minha mãe tá fazendo, eu sinto que eu tô relaxada, que eu tô viajando no espaço. Liberdade, né? Que eu tô. Leveza. Que eu tô na praia e eu tô. Os pensamentos acelerados dão uma amenizada, né, filha? Da... É. Inclusive, tem vezes que eu chego estressada da escola porque aconteceu isso e aquilo. E é barras. Só barras resolve. É só Só o barras barras, é resolve. o barras. Caraca. Nada mais resolve. É. Eu amo muito. A primeira vez que eu fiz barras, eu tinha 3 anos, né? Era uns Foi 3 aninhos. E aí a minha mãe me deitou na maca. Foi bem engraçado, eu lembro disso até hoje. Porque minha mãe me perguntou assim. Eu posso tocar no seu corpo? Aí eu respondi que, Você respondeu o quê? eu respondi que não. Aí Certinho. a minha mãe falou assim. Não, mas aí não tem como fazer direito. Aí eu falei, tá, então tá, aí pode. É, porque a gente precisa da autorização, Não, né? legal de E tudo aí é ela sobre falou permissão. não. Ela Ela falou permitiu. não. Eu falei, filha, se você falar que não, eu não posso fazer, eu não É. posso tocar. E
eu também perguntava, por que quando é comigo não demora nada? E com as outras pessoas você fica um mó tempão dentro do quarto, conversando com não sei o quê. E aí, aí minha mãe falou assim, então tá, vamos fazer barras e eu vou ficar conversando com você. Eu falei, ah, tá bom então. Aí a gente foi lá e fez. E como foi pra você? Ah, foi bom, né? Eu me senti uma mini adulta. Mini adulto. Especial, me senti especial, igual as outras pessoas que iam lá e faziam. E você é legal. especial. E, Já sabe disso. e você, no outro dia, no mesmo ambiente da escola, Hum. você se sentiu melhor? Sim, Em certo ponto, sim, né? é porque tem coisas na escola que é impossível de entender. Caraca, parabéns, Lavínia. Você é uma líder. E dentro das organizações também existem coisas que são difíceis de entender. Porque tem coisas na escola que, assim, eu precisaria de fazer 3.000 barras no mesmo dia pra chegar lá na escola e conseguir entender o que tá acontecendo. Lavínia, pega sua xícara. Brinda comigo. A Lavínia tá representando todos os outros líderes. Todos, isso Um brinde. aí. Tem coisas nas Parabéns, organizações que são difíceis de Lavínia. entender. Eu vou ver porque acabou. Gente, serve a Lavínia, gente. É porque lá na escola é muito confusa. Toda hora eu vejo criança pequena, pequenininha lá do prédio. Eu também sou criança, né? Pequenininha. Mas E- Toda hora você vê o quê? eu vejo, tipo, tem algumas pessoas lá que... Desculpa, Lavínia, te interromper. Vai te De boa. servir. Eu não aceito você ficar com a boca seca. Você precisa falar muito. Porque lá na escola eu vejo toda hora algum bebezinho chorando e depende da situação. Caiu e machucou, Peraí, eu perdi. É. Volta. Lá na escola você sempre vê alguns alguns adultos invalidando os sentimentos da criança. Como a gente tá invalidando falando. o sentimento de criança. Sim, e aí eu acho que eles não. Algumas pessoas não têm interesse em saber o que é barras e tal. E toda hora eu vejo alguma criança. Tipo, o adulto merecendo o sentimento da criança, entendeu? Depende da situação. Por exemplo, se ela caiu, ela tem, por exemplo, um motivo para, pra chorar. Motivo pra chorar. Só que se é outro assunto besta, muita assunto besta, quer dizer, que não existe assunto besta. Todos os sentimentos, como minha mãe disse, não é você que tá sentindo aquilo. Então, se não é você que tá sentindo aquilo mesmo, você não pode falar que não vale a pena. Né? Tipo, ai, eu perdi uma pessoa muito importante. Ai, nossa, deixa de drama. Não é você que tá sentindo aquilo. Então, Exato. Isso aí. então aí algumas pessoas ficam invalidando muitos sentimentos. E eu olho e falo, nossa, vai precisar de muitas barras. Adultos, prestem atenção, porque ela tá dando várias dicas, vários insights sobre isso, viu, gente? Vamos parar de invalidar o sentimento das crianças, vamos parar de invalidar. Não entendi. Hã? Volta. Adultos prestem bem atenção. Adultos, prestem atenção nessa criança, né? Na mensagem que ela tá passando pra gente. Vamos parar de invalidar os sentimentos da criança, das outras pessoas, né? Dos nossos liderados. Vamos compreender, porque tem sempre algo, tem sempre uma dimensão de tudo isso que a Lavínia falou. Ela, mais uma vez, está nos ensinando, né, filha? Sim, porque né, acho que todo mundo pode ensinar, como você mesma disse, que quando você disse que quando tem filho, você aprende muita coisa. E tem adultos que acham que só porque é criança não pode ensinar nada porque ela é uma criança. Entendeu? Isso aí. Cris, fala um pouquinho pra gente aí, dentro aí da PNL, com outras terapias que você experimenta dentro das organizações. A PNL, ela é fantástica mesmo, porque a gente consegue identificar, falar a linguagem do outro, né? Consegue, às vezes, inserir uma informação, inserir que o seu liderado ou seu mentorado ou alguém que você precisa passar uma ideia ou que ele compre essa ideia, você precisa passar, mas muitas das vezes ele tá resistente, né? Igual quando a gente vai dar palestra, né, que cruza o braço assim e fica só
Quero ver o que que essa pessoa vai falar, né? O julgamento, gente, o julgamento é maravilhoso. E a gente vê isso no rosto e na expressão das pessoas, né? Fabi, cara, eu tô numa sinuca de bico. Porque como profissional, como conhecedor de várias técnicas, e ser humilde é reconhecer o nível que se está, nem diminuir, nem aumentar. Cara, a minha criança interior grita muito mais para estar com a Lavínia divertindo de aprender do que ensinar para vocês técnicas, cara. Ela ensina muito. Cara, Ela ensina muito. Você tem que ver as conversas dela, é muito profunda. Meu marido tá aqui, ele não deixa eu mentir, assim. Ela tem hora que ela dá uns tapas na gente. É igual ontem. Olha ela entregando, ela já entregando. vou gatilho, Não, né? porque aconteceu uma situação na rua e eu fui dar o meu ponto de vista fixo, porque no Barras é ponto de vista fixo, não julgamento, Sim. né? E eu fui dar meu ponto de vista fixo e sabe o que ela falou comigo? Ela falou assim, mamãe, eu estou Falei assim. querendo tinha- evoluir como ser humano. Não, eu não falei assim. Eu falei que, tipo, tinha uma blitz lá. E aí minha mãe falou, ó, tá vendo? Olha, não. Para aquele carro ali, ó. Tá vendo? Nossa, tá vendo? Aquele ali vai parar, entendeu? Eu falei assim, mãe, mas assim, não tá incomodando a gente. Não vai sair nada do nosso bolso. Não, qual que foi a primeira frase que você Você é nada falou? do nosso bolso. Eu não estou, vai sair mamãe, nada. eu estou Eu querendo falei assim, evoluir como ser humano, Cris. Ela falou desta forma. E aí eu falei, percebi. se tava incomodando, não tem necessidade da gente falar. Então, aí eu percebi o quanto que o julgamento tá com a gente, né? O quanto que a criança, ela não. E muitas das vezes a gente deixa de. Muitas das vezes não, quase sempre, a gente deixa de trazer essa flexibilidade, esse olhar da criança. Holístico, né? Exatamente, porque ela disse pra mim, mamãe, eu estou querendo evoluir como ser humano. Gente, ela só tem 9 Eu anos. falei assim, ué, tô querendo evoluir como ser humano, então se não vai afetar a gente em nada, é melhor nem falar. Toma, né? Já dorme com Como, Alexandre, como meu padrasto Alexandre disse, né, não vai afetar em nada, então deixa quieto, né, não vai sair nada da gente, então deixa quieto. Deixa quieto, Senão o exatamente. mal volta pra gente mesmo, né? Não vai voltar pra gente mesmo, então, E você não quer que volte nada pra você que não seja bom. que não seja dinheiro, né? Capitalista não, essa é a mentalidade. Tá certo, Lavínia. Hoje em dia, algumas pessoas, alguns líderes não Ela prosperam. tem educação financeira também. Cara, alguns líderes não Do Alexandre, prosperam. principalmente. Isso. O meu marido, ele, desde pequenininha, ele ensinou ela a trabalhar. Com O que eu ensino pra ela? Eu ensino a questão do merecimento. Sim. Né? Porque eu não sei se desde pequenininho, eu não sei se você teve isso, mas o que que a gente escuta? Dinheiro não dá em árvore. E Você dá, tá né? doido, menino? Pois Devia é. estar no céu. Não, e é Só tem assim, que trabalhar até quando certo ponto. você deseja algo, o que que falava pra você? Você tá doido, menino? Isso aí não é pra gente, não. Para de sonhar, Ah, não sei é se- assim? Não sei Mas se eu é tive sim. isso. A pergunta, É pra Fabi. gente sim. Ó a citação da Fabi. Não sei se você teve. Claro que eu tive. E a gente Eu vim de um ensina. meio onde um dia que eu percebi que não era porque eu estava num canil, que eu era cachorro, não era porque eu estava no aeroporto, que eu era avião, ou porque eu estava num galinheiro que eu ia botar ovo, Tudo mudou. tudo muda. Tudo muda. Falei, peraí. E tem pessoas que nos estão assistindo que estão assim, empresas que estão assim, microempresários que estão assim, pessoas que pensam em transformar uma empresa que estão assim. A mentoria da Fabi vai te apoiar. Por quê? Não importa o mercado, o oceano é azul para quem tem a visão e sabe o caminho. A Fabi Exato. sabe, ela vai te ensinar. Exato. É sobre isso que eu tô falando. Gente, se você conseguir ser sistêmico ao ponto de entender que uma vírgula muda o sentido de uma frase, você vai entender que a voz de uma criança, uma ideia de uma criança pode mudar a história. Pode. E tem vezes que eu viajo nas ideias lá em casa. Ó, já vou trocar meu nicho. Já vou trocar meu nicho. Eu quero voltar a lidar com crianças. Já vou trocar meu nicho. Gente, é eu vou te dar maravilhoso isso, e eu aprendo Eu fico muito. viajando nas ideias
chegar lá em casa, porque eu não sei se tem muita coisa pra ver, mas eu fico viajando assim. É umas ideias meio de louco, sabe? Não, Eu tava filha, cita são uma. seus sonhos, Me cita são uma. seus Não, sonhos. me cita um. sonho. Eu tive umas ideias de louco mesmo, que eu tava lavando vasilha. Eu falei, mal, podia ter um detergente que você coloca lá, eu vou lavar um garfo, ele coloca quanto de detergente você vai precisar pra lavar um garfo. Olha aí, ó. Calma, Pronto aí, calma, ó. Lavínia, calma. Vou te fazer uma pergunta, você Ela empreende... já tava do meu lado. Vou te fazer uma pergunta, você é empreendedor, você é empresário, você é líder. Você só vai despontar num mercado competitivo como está hoje, onde tudo está muito inflacionado, onde você precisa criar algo com demanda, escala e recorrência, se você conseguir pensar como uma criança. Ninguém pensou que poderia ter o percentual de detergente que vai se utilizar para lavar aquele determinado volume de vasilhas. Exato. E se você chegar a Economia. pensar isso, você vai chegar a pensar a automação nisso. E se você chegar a pensar nisso, você vai começar a criar solução para um problema. Se uma criança, eu chamo de criança pela idade, mas se uma criança está pensando em soluções de problemas, imagina o seu cliente final. Imagina o mercado. Antigamente, o Alexandre hoje é uma referência no segmento automotivo. E se eu perguntasse para ele ia me dizer, antigamente se trocava várias coisas, bucha de alternador, se trocava vela, se trocava, enfim. Hoje a mecânica é outra. Não se troca mais utensílio, se troca a peça inteira. Por quê? Tempo. Tempo vale mais que dinheiro, e até o final eu vou te falar sobre isso. Hoje em dia, soluções práticas e rápidas é a mentoria da Fabi. Solução prática e rápida para micro e pequenos empresários que pretendem crescer e solução rápida e prática para líderes que ainda não foram reconhecidos na organização onde estão. Fabi. Agora, gente, se você não aprender... Eu tenho uma palestra que fala um pouco sobre espiritualidade, que é a BF9. E a Fabi tá nela. Ela vai divulgar, você que tiver oportunidade, você vai. A gente fala sobre espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Nada. E uma das coisas que eu faço muito é estudar essa questão de segmentos de espiritualidade. E tem uma delas, eu não sei como você conhece isso, como você chama, eu chamo de força regente maior. Afinal de contas, eu preciso ter uma comunicação eficaz para que você entenda. Lá diz o seguinte: das crianças é o reino dos céus. Sabe por quê? São sinceras, inovadoras, sem filtros. Você, líder, que está nesse podcast, você pode evoluir mais quando você ressignificar os seus filtros, eliminar alguns e fizer a mentoria com a Fabi. Autoconhecimento, né? O ser humano, ele, para lidar com outro, ele vai precisar mergulhar nas profundezas de si. Ó, e já vou falar Né? para os caras, tem que mergulhar na comunicação intrínseca. Tem que mergulhar. Você comunicar com você, com o seu ser supremo, tudo é sistêmico. Se você não cuidar do seu corpo, se você não cuidar do seu espírito, da sua espiritualidade, você não vai obter sucesso. Não adianta pensar que só saber técnicas você vai evoluir na sua empresa ou você vai levar os seus negócios ao próximo nível. Eu vou simplificar. A comunicação é responsabilidade de quem está emitindo. Para eu comunicar com Lavínia, eu não posso comunicar como eu comunico com a Fabi. A linguagem com a Fabi é uma, as metáforas são uma, já com Lavínia é outra. Ô líder, Fabi consegue te apoiar nisso. Eu consigo te apoiar nisso através de Fabi. Nós conseguimos te apoiar. Se o seu liderado não está fazendo o que foi determinado, o equívoco em o seu grande potencial não é dele, é seu. Você não conseguiu comunicar de maneira clara e eficaz o que precisa ser feito. Você não reconheceu. Primeiro, você não se conhece. Você precisa de mentoria. Você precisa. Várias ferramentas. Eu sou psicanalista, atuo como psicanalista, hipnoterapeuta, barras, e sei da eficácia da barra, eu aplico barras, mas nunca apliquei e nem vou aplicar melhor que o Fabi. Você precisa de um mentor, sua mentoria com o Fabi, você precisa sim, muito, porque você pode, líder. Você pode evoluir mais do que você imagina, e não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Você só precisa de uma coisa.
Testa. Chama a Fabi aí. Fabi. Chama ela no PV. Chama ela no privado e ela vai te A apoiar. Lavínia não vai não, viu, Agora a gente? Lavínia vai. Lavínia vai. O quê? Eu tenho 10 segundos. Você me devolve minha nota de 200? Lavínia me devolveu minha nota de 200. Se você quiser dar um zoom aí. Mesmo número de série. Dinheiro nunca vai valer mais do que a sua vida, ou o propósito de sua vida, ou o tempo que você Nem o seu vive. tempo. Ela me devolveu R$200, a mesma nota, o mesmo valor. Agora, Lavínia, quem te devolve os últimos 10 minutos que nós tivemos aqui? Ninguém. Ninguém. Nem Deus. Então, não é sobre dinheiro. Dinheiro é consequência. É sobre propósito de vida. Você pode, líder, evoluir e fazer valer quem você é e o que você faz. Isso aí, gente. Então, a gente está encerrando. Eu gostaria de agradecer, eu desejo agradecer ao Cris, que trouxe bastante conteúdo para a gente, a Lavínia, que eu tenho certeza que foi a estrela desse podcast, né, filha? Uma salva de palmas para Lavínia. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Segue a gente lá no Instagram, @mentoriafabi. @gestão Nonato. Quer divulgar o seu? Claro que vai, ela não perde Não, oportunidade. Não, gente, ela não quer divulgar. Não procure pela Lavínia. Não, eu não. Procure a Lavínia no @mentoria Fabi. Mentoria Fabi. Gente, para reestruturação da sua equipe, para a questão da mentoria, palestras, manda um direct para a gente lá. A gente faz a mentoria individual também e a gente trabalha sempre com engajamento. A gente trabalha com a dedicação do time e conseguindo fazer aí com que a gente atinja um resultado de alta performance, um resultado digno de pessoas de alta performance. No nosso próximo podcast, nós vamos falar sobre futebol e liderança. Nós vamos trazer aqui uma pessoa, um ex-profissional do futebol, de times oficiais aí, e tem tudo a ver, né, gente? Tem tudo a ver. Não vamos discutir sobre time, né? Nós vamos falar É sobre equipe, né? sobre equipe e a importância da liderança dentro do futebol. Eu sou apaixonada com a forma como os técnicos desenvolvem essa liderança, então não percam. E nós vamos falar sobre liderança de equipe e não de futebol. Exato. Mas será que alguém sabe para que time a Fabi torce? Não tem. Assiste lá, assiste lá. Mentira, Cruzeiro. Ah, não pode falar. Oh, meu Deus. Eu vou falar de novo, aí vai ter o recorte, né? Olha, nós vamos falar sobre liderança de equipe. Alguém sabe qual time a Fabi torce ou que eu torço? Assiste o próximo episódio. Vou te dizer uma coisa, muito séria. Se você não entende sobre pessoas, você não entende sobre equipe. Se você não entende o que é trabalho sobre ou em equipe, você nunca vai evoluir, seja no ambiente familiar, social ou profissional. Fabi Miranda pode te apoiar. Nós temos certeza. Não precisa acreditar em mim, não. Só chama ela no privado e testa. E fica a dica, nunca é sobre o outro, é só sobre a gente. Obrigada, gente. Forte abraço. Gratidão a todos. Gratidão ao Wilbert, que tá ali com a gente. Gratidão. Mocinha, sou grato a você, viu? Obrigada. Deus te abençoe. Sou grato a Fabi. Que a força regente maior nos permita evoluir sempre. Sempre, sempre. Até mais.